Salve, salve, galera! Dando início aqui em mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. A gente começa hoje uma série de entrevistas aqui com trabalhadores, operários e operárias, trabalhadores assalariados, para a gente falar sobre socialismo. É o programa Bate-Papo de Peão, para a gente falar aqui de interesse dos trabalhadores, um programa ideológico para a gente trocar ideia em relação a socialismo, em relação a comunismo, a luta anticapitalista. E você que não está inscrito no canal, em primeiro lugar, se inscreva no canal do Weller. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Além de se inscrever, também ative o sininho e ajude a divulgar. A gente tem um monte de gente que divulga as ideias ideológicas de defesa da burguesia, do capitalismo, e a nossa ideia aqui é fazer um contraponto e a gente divulgar as ideias socialistas. E eu tenho aqui hoje, neste primeiro bate-papo de peão, o companheiro Célio Dias, camarada Celião. Celião, tudo bem? Se apresente aí, camarada. Fala, Weller, muito obrigado pela oportunidade aqui, parabéns pelo canal. Sou o Celião, sou metalúrgico da General Motors e militante do PSTU. Isso aí, Celião também, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, Celião? Exatamente. Isso aí, fazer a luta sindical, lutar por aumento de salário, mas lutar também por outra sociedade. Vamos lá, Celião, são vários vídeos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, inclusive várias séries aí que a gente fala sobre outros países que são divulgados como socialista, como Cuba, Venezuela, China. Também outros conteúdos, tem um que eu divulgo sobre a história das internacionais socialistas. E a ideia aqui deste programa é fazer a entrevista com trabalhadores do chão de fábrica, porque a gente vê aqueles que são os youtubers que divulgam as ideias do socialismo e do comunismo, né? São muitos intelectuais que são importantes, né? A gente precisa ter a teoria, mas é importante a gente fazer o debate com aqueles que são do chão de fábrica, aqueles que são os trabalhadores assalariados. E você, com a experiência aí de ser metalúrgico de uma multinacional imperialista que é a AGM. E aí eu queria que você falasse um pouco, Celião, por que a gente luta em defesa de outra sociedade? Por que buscar uma sociedade socialista? E que você falasse um pouco como que é a vida do trabalhador nesse sistema capitalista. Então, Weller, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender a sociedade que a gente vive. Nós vivemos no capitalismo. E dentro do capitalismo existe duas classes sociais as mais importantes. Que é uma, de um lado, é a burguesia, que explora e oprime, e a outra, a classe trabalhadora, que nós chamamos de o proletariado, que são os oprimidos, que são os trabalhadores que, de fato, produzem a riqueza no país e no mundo, mas essa riqueza, infelizmente, dentro do regime do sistema capitalista, ela fica só com uma parte da sociedade, que é uma parte minoritária. Essa riqueza produzida pelos trabalhadores, ela fica quase toda ela é para a burguesia, ou seja, para os grandes empresários, né, para os latifundiários, para as multinacionais, a burguesia em geral, nós chamamos de os capitalistas. Então, essa riqueza produzida pelos trabalhadores, ela fica direcionada só para uma minoritária, um setor minoritário da humanidade, que é conhecido como a burguesia. E para isso há uma necessidade da gente, de fato, ter uma outra sociedade, né, organizada de uma outra forma, que é o socialismo, que seria uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, onde o trabalhador possa produzir e usufruir daquilo que ele produz e, de fato, ficar com a riqueza daquilo que ele produz. Então, isso é fundamental. E a riqueza das grandes empresas é demais, né, Celião? Você é metalúrgico na GM, eu sou metalúrgico na Johnson Controls Hitachi. E a GM é uma empresa que muitas vezes é divulgado, principalmente quando tem alguma conquista. Por exemplo, os trabalhadores da GM conquistaram neste ano R$20 mil de PLR. Muita gente da sociedade fala, poxa, R$20 mil além do salário é muito. Agora, quando a gente faz a comparação com a lucratividade que a empresa tem, isso não só na GM,
mas de uma forma geral, é muito dinheiro que os caras ganham, não é, Celhão? Exatamente. A burguesia é aquilo que eu falei. A burguesia, ela suga tudo aquilo que é produzido pelos trabalhadores, que nós chamamos de a riqueza. A riqueza que é produzida pelos trabalhadores, pelo conjunto da classe trabalhadora a nível mundial, fica concentrado todo esse capital, essa riqueza, para um pequeno setor da humanidade, que é denominado como burguesia, que é aquele que explora. Então, há essa necessidade de construir uma outra sociedade, uma outra forma, na realidade, de organização de sociedade. Essa transformação seria diferentemente dessa que existe hoje. Seria uma sociedade onde a gente possa, né, acabar de fato com a fome, gerar mais emprego, usufruir daquilo que a gente produz, não existir essas mazelas que é imposta pelo capitalismo na vida cotidiana que a gente vive hoje. Perfeito. E sobre a situação da vida dos trabalhadores, Celhão, porque você é metalúrgico, eu também sou, e o metalúrgico... Meu pai sempre foi metalúrgico, trabalhou mais de 40 anos em fábrica, e meu pai comenta que até a década de 80, começo da década de 90, você ser metalúrgico, e aqui na região do Vale do Paraíba, a galera comenta que antigamente, hoje não é mais assim, se você passasse na frente de uma loja com o seu crachá da GM ou da Embraer, a galera já te chamava para fazer o crediário, porque tinha um certo status. E a gente tem status quando tem salário. Como que tá a vida do trabalhador hoje, Celhão? O trabalhador tá aguentando ir no supermercado, encher o carrinho, comprar carro, comprar casa, ter uma condição de ter um lazer, viajar com a família? Como que tá a vida da classe trabalhadora hoje? A vida da classe trabalhadora, ela tá cada vez pior. Por quê? Porque aumenta a crise gerada pelo capitalismo, né, pelo imperialismo, ela aprofunda as condições de vida da classe trabalhadora. Ou seja, a gente vê o maior número de desemprego da história da humanidade, as guerras que massacram os trabalhadores, as inflações que sugam diretamente aquele salário mínimo que o trabalhador recebe numa fábrica. Então, as condições da classe trabalhadora não são das melhores. Mas o importante é que a classe trabalhadora não está derrotada e continua a lutar pelos seus direitos, lutar por melhores condições de vida. Então, eu acho que isso é muito importante também ressaltar, que a classe trabalhadora é a maioria, a classe trabalhadora precisa, de fato, se organizar cada vez mais para poder enfrentar esse sistema que é o capitalismo e mudar a forma de como a sociedade vive hoje. E para isso é necessário, fundamental, o socialismo, né, que é uma outra forma de sociedade. É um regime totalmente diferente, é um Estado também, mas diferentemente do Estado burguês, Estado capitalista, mas é um Estado operário. O socialismo seria um país, uma outra sociedade com Estado, mas com Estado operário, onde o trabalhador de fato possa organizar a sua vida para ter uma condição de vida melhor para ele e para a futura geração também. Bastante complicada, porque com essa crise aumenta o nível de exploração no mundo. É isso aí. Bate-papo de peão. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Hoje eu estou aqui com o companheiro Célio Dias, o Celhão, que é metalúrgico da GM, neste bate-papo sobre socialismo. O Celhão explicou aqui, a sociedade ela é dividida em classes. Tem a classe trabalhadora, tem a classe burguesa. A condição hoje da classe trabalhadora que está muito difícil, e a ideia aqui deste programa é a gente debater a importância da construção de outro modelo de sociedade, uma sociedade socialista. Agora, Celhão, quero fazer a seguinte pergunta para você. Você, como metalúrgico, já deve ter ouvido bastante sobre isso. Hoje existe toda uma disputa ideológica na sociedade, ainda mais agora com a extrema-direita, que a gente tem que combater a extrema-direita. Agora, falam que o Brasil é um país socialista, que o Brasil ele é um país comunista, porque tem na presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, que foi sindicalista, que agora está na sua terceira gestão. E é uma grande confusão em relação a isso. Você fala que você é sindicalista, então você é petista. Você fala que você é de esquerda, então você é petista. Aí a pergunta é: o PT, ele é um partido socialista?
O governo do Lula no Brasil, nós vivemos em um regime comunista em nosso país? Não. Nós não vivemos num regime comunista, nós não vivemos num regime socialista. O que nós vivemos, de fato, é no capitalismo, né? Então, assim, é importante essa pergunta, porque nós, do PSTU, lá atrás, quando era ainda a Convergência Socialista, era uma corrente revolucionária aqui no Brasil, nós fizemos parte da fundação do PT. Porque naquele momento, de 1988, em meados de 87, 88, que ainda era no finalzinho ali da ditadura, do regime de ditadura militar, existia 2 partidos só no Brasil, que era o Arena e, se eu não me engano, o MDB. E nós, naquele período, né, os companheiros mais antigos daquela época acharam necessário, dessa corrente Convergência Socialista, que foi se originalizar depois no PSTU, achou necessário construir um partido que de fato representasse a classe trabalhadora, que seria o Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque naquele momento achavam que era importante ter um partido não só que representasse o conjunto da classe trabalhadora, mas que fosse um partido independente do grande empresariado, independente dos latifundiários, independente da burguesia. Então o PSTU fez parte disso, da fundação do PT naquele primeiro momento. E o PT, no seu início, defendia as ideias socialistas, né? Então o Lula, em meados de 87, 88, defendia que era necessário ter o socialismo, construir o socialismo e tal. Não necessariamente estava no programa do PT, mas defendia as ideias, algumas ideias socialistas. E com o decorrer e a adaptação do Partido dos Trabalhadores ao grande empresariado, a partir da entrada do PT aos aparatos do Estado, começou a ter essa adaptação e levou o PT no que a gente vê hoje, né? O PSTU foi expulso na década de 90, 91, foi expulso e fundou, que era a Convergência Socialista, e fundou depois, em 94, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que é o PSTU. Por quê? Porque o PSTU mantinha a sua defesa em defesa do socialismo e contra a exploração capitalista. E o PT foi perdendo a sua essência, foi perdendo essa filosofia, essa ideia de que era necessário mudar a sociedade para uma sociedade que seria igualitária, que seria o socialismo. Então o PT passa, a partir daí, a se adaptar ao regime democrático burguês, né? Que é o sistema que a gente vive hoje. E, infelizmente, deu no que deu aí. O PT não é um partido comunista, não é um partido socialista, inclusive nos seus estatutos, nos seus congressos, já nem se fala mais em socialismo, nem se fala em comunismo, mas é isso, essa é um pouco da história da participação do PSTU também na fundação do Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar que o Lula chega na presidência da República tendo como vice o José de Alencar, um dos maiores empresários da indústria têxtil que teve no nosso país. E hoje quem é vice do Lula é o Geraldo Alckmin, que ficou a vida inteira brigando aí, né? Na época, PSDB contra PT, hoje é o vice do Lula. E era o governador que massacrou a população aqui no Pinheirinho, em São José dos Campos. Exatamente, inimigo dos trabalhadores. Então, é isso. Exatamente. O PT não é socialista e nós não vivemos em um regime comunista. Às vezes eu vejo as pessoas de extrema direita, e esse debate eu gosto de fazer, falando, nós vivemos em um regime comunista. Eu falo, quem dera se a gente vivesse num regime comunista onde a riqueza fosse distribuída de forma igualitária para todos os trabalhadores na sociedade. A gente vive hoje no sistema capitalista. Tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é teto de gastos, ou seja, é política neoliberal. Então é isso. E é importante a gente dizer, você que está vendo aqui esse conteúdo, você que chega aqui no canal do Heller, que quando você fala que você é de esquerda, todo mundo já associa ao PT e ao Lula. Não, nós somos do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Dentro do movimento sindical não existe só a CUT. Inclusive a CUT foi importante naquela época, a sua fundação, mas hoje virou chapa branca, não defende mais os interesses da classe trabalhadora como antigamente. Então existem outras organizações de esquerda. Nós do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região somos filiados à CSP com Lutas, uma central sindical que rompe com a CUT, e dentro do movimento político a nossa militância no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Agora, Celhão,
A gente que tem a experiência da militância, a gente tem a consciência, né, da importância de atuar em um partido revolucionário, a importância da gente mudar tudo isso que está aí. Mas a realidade é que hoje a classe trabalhadora, em especial, tem acesso às fake news, que são bastante propagandeadas via WhatsApp e redes sociais, e existe a Rede Globo, a Bandeirantes, os principais veículos de comunicação que divulgam as ideias da ideologia burguesa. E a gente tem aqui o espaço da internet para a gente entrar também nessa disputa. Como que a gente pega tudo que a gente está debatendo aqui, que o capitalismo é ruim, a importância da gente construir outra sociedade, nós defendemos uma sociedade socialista, como convencer os trabalhadores que o capitalismo é mau e que a gente precisa construir uma sociedade mais justa? Diga aí. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a consciência das massas, né, da classe trabalhadora, assim como uma frase de Karl Marx, as ideias de uma época são as ideias da classe dominante, ou seja, a ideia da classe trabalhadora, as ideologias que giram em torno disso, paira em cima da classe trabalhadora, são as ideologias da burguesia. Então isso é normal, o trabalhador às vezes pensar igual à burguesia. Diferentemente, é que a burguesia não pensa igual à classe trabalhadora. A burguesia pensa em sugar da classe trabalhadora toda a riqueza. Agora, para fazer essa disputa de consciência, é muito importante a gente, primeiro, através da realidade concreta dos trabalhadores, mostrar para eles que é possível e que é necessário tudo aquilo que a gente produz, usufruir daquilo, né? E que é importante a organização. Então, em primeiro lugar, a gente levar a ideia para fazer a disputa de consciência dos trabalhadores é fundamental. E essa consciência, ela só pode vir de fora, né? Vir do exterior da classe trabalhadora, vir de organizações revolucionárias, de levar essa ideia, de convencer os trabalhadores a partir da realidade concreta dele, ou seja, o trabalhador trabalha 30 dias, chega no final do mês, o seu dinheiro não dá para finalizar suas contas, né? Ou não dá para fazer uma compra completa no final do mês. Então, a partir daquilo, a gente faz a discussão. Por que você, que trabalhou, produziu um produto muito caro, no final do mês você não consegue, com o seu salário, nem pagar suas contas? Porque existe os sanguessugas, existem os parasitas, que são os capitalistas. E para isso é necessário a gente se organizar como classe, ganhar, em primeiro lugar, a consciência de classe, e depois avançar para uma consciência revolucionária. Porque o que é revolucionário? O que é revolução? A palavra revolução, ela significa transformação. Então, a primeira revolução que tem que fazer é uma revolução na consciência. Ganhar a consciência das pessoas através da realidade concreta da vida dela, mostrar que é possível mudar essa sociedade. E para isso a gente convencer as pessoas a se organizar em partido revolucionário, assim como o PSTU, por exemplo, para poder lutar por uma outra forma de sociedade, um outro tipo de organização de sociedade. E para isso é com muita paciência revolucionária. E atuar diretamente nas lutas. Então, organizar em primeiro lugar os trabalhadores para lutar, depois avançar na consciência de classe e na consciência revolucionária para convencer as pessoas. Isso é possível e, mais do que isso, é necessário. Legal, Celião. Bate-papo de peão. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Celião falando aqui a importância de se organizar em um partido revolucionário. Isso é fundamental. A gente precisa se organizar. E você que é trabalhador, o patrão se organiza. Ele se organiza em seu sindicato patronal. A maioria dos empresários tem o seu partido político, que é o PL, que é o PSDB, que são principalmente os partidos de direita e de extrema direita que estão no poder para votar cada vez mais a retirada de direito dos trabalhadores, para eles aumentarem cada vez mais a sua margem de lucro. Então, você trabalhador que é explorado, saiba que existe isso porque nós estamos no sistema capitalista. E defender o socialismo é defender que todo mundo tenha direito a comer, que todo mundo tenha direito a se vestir bem, que todo mundo tenha emprego, que todo mundo tenha moradia. Isso que é socialismo, isso que é comunismo, e esse programa de hoje é o primeiro de muitos outros aqui deste programa Bate-Papo de Peão, onde eu vou trocar ideia com a galera
que trabalha no chão da fábrica, os operários, os trabalhadores assalariados, porque nós temos que entrar com tudo nessa disputa. Do mesmo jeito que a ultradireita entra, que a burguesia entra, a gente precisa fortalecer aqueles que divulgam as ideias dos trabalhadores. Então, quem quiser trocar uma ideia, está procurando aí o Celhão, está procurando aqui o Weller, deixa aqui nos comentários, qualquer coisa a gente entra em contato com vocês, a gente precisa aí de organização da classe trabalhadora para ir para cima deles. Celhão, isso aí, muito bom aqui a nossa conversa, muito bom o nosso bate-papo. Agora faça aí as suas considerações finais, olhando ali naquela câmera ali, manda um salve final para a galera aí. Não, em primeiro lugar eu queria agradecer pela oportunidade aqui e dizer para você que quer se organizar para poder enfrentar o sistema capitalista, ganhar essa consciência de classe revolucionária, venha junto com a gente, venha se organizar no PSTU. Meu telefone é 12 982 19 9524. Faço parte aqui também da direção do PSTU aqui em São José dos Campos, então venha junto com a gente para se organizar. Então você operário, operária, negros, negras, LGBTs, você do movimento popular, do movimento social, você que quer combater o racismo, que combate o racismo, a LGBTfobia, venha junto com a gente, venha se organizar no PSTU para que a gente possa, de fato, estar preparado para quando chegar o dia de uma revolução socialista, a gente poder fazer essa disputa ideológica e ganhar as pessoas para uma nova sociedade, uma sociedade igualitária, justa e principalmente sem patrão e sem exploração. Muito obrigado, Hélio. Muito bom, Celhão, metalúrgico da GM, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, militante do PSTU. Deixou aqui o seu contato, então você, quando vê esse vídeo, se quiser tá entrando em contato aí com o Celhão, ou deixa o comentário aqui que a gente entra em contato com vocês. É isso aí, bate-papo de peão, canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.